pergunta é tanque de alvenaria. É viável criar tilápias? Na minha opinião, é viável sim. Eu vou começar respondendo essa, porque eu acho viável. Eu já criei e deu para me produzir aí e ter um custo de produção de até 8, 9 reais no quilo. Diferente da caixa d'água, que eu tive um custo de 16 reais no quilo, ok? Então, eu acho sim que compensa estar tá criando um tanque de alvenaria. Por quê? Porque você pode estar tá criando em um tanque maior. Tipo, você pode criar tilápias em um tanque maior, de quantidade de volume maior, e assim você pode estar tá criando mais tilápias. E como é que funciona a criação aí de tilápia em tanque de alvenaria? Segue o mesmo princípio do tanque em caixa d'água, segue o mesmo princípio. O que é que muda? Muda que você pode botar uma quantidade maior por causa da quantidade de volume maior. Em compensação, se você pega uma caixa d'água, coloca, tem 1.000 litros na caixa d'água, você pega um tanque de alvenaria e você faz um tanque de alvenaria de 10 mil litros, comparados, vão ocupar praticamente um espaço pequeno, que um tanque de 10 mil litros é um espaço pequeno, comparado a 2, 3 caixas d'água. Agora, se você for pegar 10 caixas d'água, colocar uma do lado da outra em um tanque de alvenaria, o tanque de alvenaria vai ser bem menor do que as 10 caixas d'água. Sem contar que o gasto com a encanação vai ser enorme se você for estar criando aí em caixa d'água, ok? Se você for criar no tanque de alvenaria, você pode fazer ciclos de até 15 mil litros o tanque. Então, a cada 15 mil litros, você pode estar criando aí 40, 50 tilápias por metro cúbico, que vai dar na faixa aí, deixa eu ver, 40 tilápias vezes 15 metros cúbicos. Vai dar 600 tilápias, tranquilo, para você estar criando aí no seu sistema. E isso é muito bom, porque vai te dar uma rentabilidade mensal se você tiver 7 tanques a 8 tanques. Sem contar que você tem que ter alguns berçários, beleza? Os berçários podem ser justamente as caixas d'água. Então, na minha opinião, o custo está sendo bem mais em conta criar em tanque de alvenaria. Lembrando que aí você tem que criar um canto que você não vai estar mexendo nos peixes, mexendo ali, tendo, tipo, se for um terreno alugado, você não pode estar fazendo seu sistema em um terreno alugado, porque no dia que o cara pedir o terreno de volta, você vai ficar com a mão na frente e outra atrás, beleza? Já no próximo tópico, que é o do geomembrana, você vai ter mais, como é que fala, mais embasamento a respeito disso, ok? Tipo, você vai poder desmontar e montar no outro canto, ok? Agora o Diego aí vai responder a pergunta sobre o tanque de geomembrana, o tanque de alvenaria, né? O que é que você acha aí, Diego, sobre o tanque de alvenaria? Compensa ou não compensa? Segue o mesmo princípio dos demais, só que você tocou num ponto-chave que eu já estava para... Vocês estão me escutando? Tô. Pronto. Ok. E eu já ia tocar nesse assunto, porque tudo é uma questão de planejamento. Imagina só, você faz toda a sua estrutura, deixa tudo funcionando corretamente, você faz o biofiltro, faz o tanque, deixa tudo rodando beleza. Só que um certo tempo, você ainda nem conseguiu, mas vamos lá que você tenha conseguido tirar a primeira remessa e tal, que você ainda não consegue tirar o investimento todo que você fez, nem da primeira nem da segunda, isso é fato, é bom a gente frisar nisso. E o cara pede o terreno, se for alugado. E aí? Você, como o Jonas Cleide falou, você perde todo o seu investimento. Você não vai tirar tijolo por tijolo para ir montar em outro canto. Entendeu? Então, ou seja, você perde o investimento que você fez. Então, ao invés de você ganhar, você vai perder. Porque se ele fizer isso no primeiro ou no segundo ciclo, e você tenha conseguido vender tudo, só lá para o terceiro ou quarto que você realmente vai ter lucro, se tratando aí de você tirar todas as despesas, seja lá ela ração, eletricidade, investimento com acessórios, remédios e manutenções. E só que você, dependendo do tamanho do projeto que você vai fazer, você também não vai conseguir tocar sozinho. Então você precisa pagar para pessoas. Então tudo tem que ser na ponta do lápis, tudo você tem que ver quanto você vai gastar para então você ver se tem realmente viabilidade ou quanto tempo você vai investir um valor X e por quanto tempo você vai estar recebendo aí esse retorno se tratando de lucros. Então tem que ser tudo bem planejado,
tudo bem arquitetado, para que no meio do seu projeto você não fique com a mão na frente e outra atrás. Isso que você está falando é importante, justamente porque quando a gente está começando um ciclo, pensa bem, você vai ter que construir o sistema de alvenaria, vai ter que colocar um sistema para fazer um ciclo, beleza? Porque até então, se for para um tanque só, ainda não compensa, beleza? Não vai dar compensação. Tipo, você vai gastar aí para montar um tanque hoje de alvenaria de 10 mil litros, 15 mil litros, na faixa de 5 mil reais, isso com a mão de obra barata, beleza? Vai botar os tijolozinhos ali, vai fazer tudo bem direitinho, para não evitar vazamento. Você ainda vai fazer o sistema de filtragem, ok? O sistema de filtragem é um dos gastos também bem altos, porque você vai botar biologia, você vai estar montando, pode fazer com caco de telha, pedra brita, mas também pode estar fazendo aí com os escovas, com tela de silk screen, pode fazer do jeito que você achar melhor. É mais fácil com escova? É mais fácil, você está fazendo a limpeza e tal. Tem jeito de se criar também, sem precisar de filtro, mas aí você vai criar uma quantidade menor, vai ter que ter uma oxigenação bem elevada aí no seu sistema, para que aí veja se é economicamente viável criar em tanque de alvenaria, ok? Então, para você criar em tanque de alvenaria, precisa ter um ciclo, precisa ver o tanto que você vai gastar, porque cada tanque você vai ter que gastar ali, vamos supor, os 5 mil que eu falei. Então, 7 tanques vezes 5 mil, você vai ter um investimento alto, sem contar com bomba, sem contar com a ração, sem contar com os alevinos, sem contar com uma série de fatores para você estar criando tilápias em grande escala para ter realmente lucro, viver disso, ok? Então, João, você chegou um pouco aí, teve que sair, mas é o seguinte, se para você tivesse dinheiro hoje, você gostasse do ramo e tal, de criação de tilápias, você teria a vontade de criar em grande escala para ter lucro, viver disso, ou apenas por hobby? Diga aí como se você fosse um leigo no assunto, como você é um leigo no assunto, né? Rapaz, então, é o seguinte. Responda aí. É o seguinte, se eu tivesse dinheiro para investir, eu ia ter lucro, né, meu irmão? Aqui, o que vale é você criar ali e ter o retorno financeiro, né? Ninguém vai criar ali, se eu vou investir arrumando dinheiro, eu quero ter o retorno de volta, né? Então, se eu tivesse capital, era para investir para ganhar bastante dinheiro, se for possível, né? Eu não entendo como é que é porque tudo tem que ter um alicerce, um esquema. Começa de baixo, né? Aí vai subindo. Aí o que acontece? Se o cara tiver um ensinamento, vai lá, o cara comprar um curso, alguma coisa, tiver tempo para investir e a longo prazo, eu acho que tem retorno. Porque, né, querendo, é o peixe mais vendido do Brasil. É, o peixe mais produzido aqui no Brasil e no mundo é a tilápia. A tilápia é um peixinho famoso,